vamos olhar para a palavra do Senhor dentro de algo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Como os irmãos sabem, nós estamos mergulhados em uma série a respeito de como crescer em Cristo. E mergulhados de espírito, alma e corpo nesse tema. Se você deseja crescer no conhecimento de Deus e usufruir dos efeitos desse crescimento por meio do conhecimento, você tem que fazer disso um objetivo de vida prioritário. Você tem que pensar nisso, orar por isso, falar disso. No mínimo 24 horas por dia. Eu confesso aos irmãos que depois que eu comecei a estudar a respeito do crescimento, eu fiquei algumas vezes decepcionado comigo mesmo. Decepcionado comigo mesmo. Porque vi em mim alguns traços daquelas 17 hipóteses que nós estudamos aqui, que são traços que representam necessidade de crescimento em alguma área. Sabe quando você fala, poxa vida, eu pensei que eu não tinha esse defeito. Mas você olha para o espelho e você fala, poxa vida, eu preciso tirar essa pintinha aqui. Eu não sabia que tinha essa verruga aqui. Porém, meus amados irmãos, toda deficiência, ela pode ser removida pelo poder da palavra de Deus. Para que todo homem e toda mulher seja perfeito e perfeitamente habilitado para o exercício de toda boa obra. Antes, irmãos, de nós adentrarmos ao nosso tema, eu gostaria de dizer a todos que é possível fazer uma imersão nesse tema, porque nós já temos 22 mensagens que tratam desse tema. Essa é a 23ª mensagem. E essas mensagens estão disponíveis em nossa playlist no canal. São 2 canais que nós temos pela misericórdia de Deus. No YouTube, o Assembleia de Deus Online e o outro Assembleia de Deus ao vivo. E os irmãos poderão usufruir desses 22 e agora 23 estudos que estão disponíveis. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem, a progressão do crescimento espiritual. Nós vamos ler primeiramente na 2ª epístola de Pedro, capítulo 3, 2ª carta ou epístola
de Pedro, capítulo 3, versículo 18. São as últimas palavras que se tem notícia que foram pronunciadas pelo apóstolo Pedro. Depois disto, não sabemos se logo depois ou algum tempo depois, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas lendo Atos, lendo as suas epístolas, são as últimas palavras do apóstolo que disse: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O segundo texto, irmãos, nós vamos ler também em uma epístola universal. Agora, de João. A primeira. De João, capítulo 2. Versículos 12, 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, nós estamos diante desta palavra e estamos na dependência do Espírito Santo, tanto para transmitir esta palavra, como também para recepcioná-la. Pedimos, Senhor, que haja esse apoio do Espírito Santo, essa ajuda, para que possamos, Senhor, em ambos os casos, fazê-lo debaixo de temor e tremor, e que a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso em nosso meio, e que ela venha com poder de cura, de restauração, de santificação, de revelação, de sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia fala a respeito de pessoas difíceis. Em Atos capítulo 5 e versículo 51. De homens e também os seus pais eram pessoas difíceis. A Bíblia fala de dura cerviz. Nós estamos acostumados mais com uma palavra derivada de cerviz, que é cervical. E cerviz é essa parte aqui de cima, de trás, do pescoço. E Atos fala
de pessoas que eram teimosas, difíceis, porque achavam que tinham razão nos seus pensamentos e sequer estavam dispostas a reexaminar os seus pontos de vista. A Bíblia usa essa figura em várias passagens, principalmente para tipificar o relacionamento do povo ou das atitudes do povo de Israel para com Deus. Numa linguagem mais nossa, a gente não fala dura cerviz, a gente fala pescoço duro. Mas dá na mesma, é uma tradução, digamos assim, na linguagem que nós falamos no dia a dia. Por que estou falando isso para os irmãos? Porque no Salmo 32, versículo 8 e 9, Deus promete instruir, ensinar e guiar aqueles que não são pessoas de dura cerviz. E Deus promete guiar de uma maneira espetacular. Quando eu era criança, eu fui guiado por minha mãe dessa forma. Ela não precisava falar. Só de olhar, eu já sabia o que ela queria dizer. E se eu estivesse fora de casa, eu já sabia também o que ia acontecer quando chegasse em casa. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o Espírito Santo está nos apontando a fórmula, o modo, o jeito, o método, como nós podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ser que essa instrução do Espírito Santo esteja exigindo que nós mudemos velhos conceitos e entremos em um estado de contextualização, como fizeram as igrejas de Corinto, de Éfeso, qual mais? De Jerusalém, que eram igrejas contextualizadas para o seu tempo. Aqueles irmãos que tinham vindo do judaísmo, porque eles ouviam Jesus na sinagoga ou em outros locais. Jesus nunca falou para eles saírem das sinagogas, saírem do judaísmo. Jesus falou para eles deixarem o faz de conta e os excessos. E eles vieram para a igreja primitiva. E na igreja primitiva era diferente. Guardadas as devidas proporções, foi quando a Assembleia de Deus chegou aqui no Brasil. Porque as igrejas evangélicas que existiam aqui
Eu não poderia ir para lá só o Samir, para tocar órgão de tubo. Eu que, hipoteticamente, tocava sanfona no baile e aceitava Jesus, eu tinha que deixar a minha sanfona na caixa e só ir lá na igreja, nas igrejas que existiam, para ver, para ouvir o Samir tocando o órgão de tubos. E eu não podia levar o meu violão, o meu pandeiro, o meu bumbo, que eu tocava forró, não podia levar para a igreja. Porém, a Assembleia de Deus chegou no Brasil e contextualizou. Porque o João era sanfoneiro. E todo final de semana ele tocava num baile, ele aceitou Jesus. A sanfona dele também aceitou Jesus e vinha tocar o hino 15. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Aleluia. E daí ele trazia também, já no próximo culto, ele já trazia o outro que tocava o bumbo, e trazia o outro que tocava violão, e trazia o outro que tocava o pandeiro, e trazia o outro que tocava o triângulo. Aleluia! Uma igreja contextualizada. Eu não sou tão velho, mas quando eu era criança e adolescente, o pessoal falava da Assembleia de Deus. Olha, eles montam num bode lá na Assembleia de Deus. Porque os crentes oravam alto, gritavam, choravam e davam glória a Deus e pulavam e tal. E uma igreja contextualizada. Meus amados irmãos, glória a Deus. E isso, irmãos, tem a ver com crescimento. Porque todos os dias o Senhor acrescentava a igreja em Jerusalém e a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Então, irmãos, isso tem a ver com crescimento. E como os irmãos sabem, o nosso crescimento tem como parâmetro, tem como régua o crescimento do próprio Jesus. E em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. O adolescente Jesus era uma pessoa agradável, era uma pessoa simpática, amável, gentil, inteligente, respeitosa. Ou como um irmão falou domingo aqui, Jesus era gente boa. E aqui, Jesus estava com 12 anos de idade e estava causando admiração aos doutores da lei com quem ele estava falando. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, ou seja, era um crescimento saudável, equilibrado e continuado. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus continua abençoando seus filhos com sabedoria para tomar decisões sábias,
para tomar decisões inteligentes, para ser uma bênção para o seu reino, uma bênção para si mesmo, uma bênção para a sua família, uma bênção para a sociedade, uma bênção para todos que estiverem perto deles, e também para evitar cair nas armadilhas e nos perigos lançados por Satanás. Eu não me lembrava, mas um irmão me fez lembrar que um dia desses eu falei para uma jovem: olha, Deus vai preparar um Isaac para você, mas você fica esperta, porque antes Satanás manda Ismael. E não é, irmãos, que manda mesmo? Eu fiquei até meio arrependido de ter falado isso para essa moça. Porque tem aquela doutrina, né, que se você fala e tal. Fiquei até meio arrependido de ter falado isso. Mas, de qualquer maneira, foi uma advertência. Ela devia ter ficado esperta. E falar: esse é Isaac ou é Ismael? Porque se for Ismael, eu estou fora, eu quero Isaac. Deus me prometeu Isaac. Ele não vai mandar Ismael. Se apareceu Ismael aqui, não foi Deus que mandou. Ou ele veio por conta própria, ou foi outro que mandou esse Ismael. Apesar dele ser musculoso, está no deserto, né? Ser bonitão, mas é Ismael. Vou ficar com Isaac. Ah, mas Isaac não é tão musculoso como Ismael. Não, mas eu prefiro Isaac. Deixa esse musculoso aí para outra. Os perigos, irmãos, as armadilhas que Satanás, os obstáculos que ele coloca na nossa frente, uma grande vantagem, um grande negócio. Olha, se você fizer esse negócio, esse é o negócio da China. Você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Negócio da China. É falar na China. É muito bom, né? Então, o Senhor continua abençoando os seus filhos com sabedoria e com crescimento em estatura. E, irmãos, o crescimento na estatura física mesmo, para aqueles que já passaram da fase do crescimento físico, esse crescimento em estatura, agora, o Senhor nos dá por meio de saúde. Boa saúde, força espiritual, força mental, física. E a força espiritual. E Jesus, irmãos, além de crescer em sabedoria e estatura, também crescia em graça para com Deus e para com os homens. Isso é extraordinário, porque as mãos do Senhor estão estendidas, não estão encolhidas, seus ouvidos estão abertos. Todo aquele que pede sabedoria, recebe. Todo aquele que pede, recebe sabedoria. A graça do Senhor, irmãos, nos capacita para realizar grandes coisas e para conquistar, para desenvolver um futuro brilhante, um futuro abençoado. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos:
A graça de Deus nos torna pessoas bem-sucedidas em todos os nossos empreendimentos. Porque a regra é, colocou a mão, vira ouro. E tudo o que fizer prosperará automaticamente. Uma vez eu falei para uma pessoa, isso daí não dá nada na mão de um ímpio. Mas na sua mão, isso daí vai ser um sucesso. Irmãos, e não deu outra. Aleluia. Pode não dar certo na mão de um ímpio, mas na mão do justo vai dar muito certo. Agora, Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Porque, meus amados irmãos, vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo hoje. Deus abençoou seus filhos com o favor dos homens. Glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21 e versículo 1, que o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. E o Senhor inclina o coração do rei para onde ele deseja. Glória a Deus. Se você quer uma promoção no seu trabalho, um reconhecimento, busque no Senhor para que Ele lhe dê graça diante dos homens. Os irmãos todos estão convidados para conhecer lá o meu local de trabalho, que fica aqui em São Paulo, no centro, e lá tomar um café. Hoje nós recebemos o Juliano e a esposa dele. No ano, meus amados irmãos, de 1999, eu fiz um concurso, e era um concurso muito difícil, porque tinha muita gente fazendo o concurso melhor que eu. O Gilberto sabe. Porque ele trabalha ali no centro e ele tem como clientes muitas pessoas das quais eu estou me referindo. E eu participava, irmãos, na época, de uma rede de oração que era chamado Hombres em la Brecha, em São José da Costa Rica. E eu mandei um pedido de oração para lá. E eu recebi um e-mail nessa época. E as palavras que o pastor, que era o coordenador daquele movimento nacional de oração, que eu fiz um pedido para que eu fosse abençoado pelo Senhor numa prova oral que eu ia fazer perante uma banca examinadora. E o pastor mandou esse e-mail, e eu recebi esse e-mail como uma palavra profética. E eu procurei conservar esse e-mail, colocando ele numa placa de aço. Mandei fazer uma placa de aço com esse e-mail. O dia que os irmãos forem lá, lembra de pedir, eu quero ver a placa de aço que você falou que fez, com esse e-mail. E as palavras, dentre outras, que ele escreveu, foi: que o Senhor dê graça a você, ao irmão, perante os seus entrevistadores, assim como ele deu graça a José, diante de Faraó. E eu peguei essa palavra, irmãos, e eu fui fazer essa prova,
E o Senhor me deu graça perante os meus entrevistadores, perante aquela banca examinadora. E, irmãos, depois que terminou a prova, eu fui para uma entrevista com a banca examinadora. E quando eu entrei na sala, o presidente da banca falou: o senhor é pastor evangélico? Falei: sou. De qual igreja? Falei: Assembleia de Deus. Aí um outro membro da banca disse: São Paulo diz que a salvação é pela fé, e Santiago diz que é pelas obras. O senhor não viu uma divergência entre São Paulo e Santiago? Que os católicos chamam Tiago de Santiago na Bíblia Católica. O senhor conhece esses textos? Aí eu falei os textos tais. E fiz uma explicação que a fé sem obras realmente é morta. A salvação não é pelas obras, porém a fé sem obras é morta. Mostra-me as tuas obras que eu mostrarei a minha fé. E foi tudo bem. Jesus falou: quando você chegar na presença de governadores, reis, magistrados, é para você só fazer assim, abrir a boca, que ele enche de palavras. Daí ele se referiu a um outro personagem, o doutor fulano de tal, que foi um grande pensador e filósofo católico. Dizia que vai chegar um momento em que o Criador vai dar uma anistia ampla, geral e restrita, e que todos os homens serão salvos. O que o senhor acha disso? Falei: excelência, a anistia já foi dada. Quando Jesus subiu no Calvário, a anistia foi proclamada. Nós é que temos dificuldade de entender a anistia com os nossos conceitos de certo, errado, direito, justiça. Nós não entendemos a anistia. Daí, irmãos, ele me deu o checkmate. Ele falou: dizem que os pastores são grandes conhecedores da Bíblia. Onde é que está escrito: viver é sofrer? Ah, pegou. Eu fui do Gênesis ao Apocalipse, para lá e para cá, e eu não fui assim muito honesto, porque eu peguei e falei: seria Eclesiastes? Ele: não. Provérbios? Não. O senhor errou. Daí eu escutei as seguintes palavras: o senhor está dispensado. Glória a Deus. E, irmãos, aquela banca tinha umas 10 perguntas, no mínimo, para serem feitas, que iam me deixar muito apertado para responder. Porém, o Senhor abençoa os seus filhos com o favor dos homens. O Senhor tem o coração do rei como águas caudalosas nas suas mãos, e ele inclina o coração do rei para onde ele deseja. O crente não precisa ser um puxa-saco do seu chefe, do seu gerente, do seu patrão. Ele precisa ser íntegro nos seus caminhos. Mas ele não precisa sair com o patrão para ir lá tomar uma cervejinha.
ou fazer uma média, ou falar alguma coisa só para agradar. Porque ele pode alcançar o favor dos homens mediante o seu crescimento. Aleluia. Ele pode subir degraus na sua vida. As portas de oportunidades podem ser abertas. E ele obter o favor dos homens, a misericórdia aos olhos humanos, a graça perante os homens. Glória a Deus. Olha, queridos irmãos, eu estou muito apaixonado por esse negócio de crescer espiritualmente. Eu gostaria de ter descoberto isso pelo menos há uns 20 anos atrás. Mas está bom. Porque a palavra de Deus nos revela premissas que podem ser aplicadas por todos aqueles que querem sair da mesmice, da rotina, da zona de conforto e ir para uma alta produtividade. Os irmãos que plantaram aquela semente de milho vão testemunhar daqui mais uns dias. Quantos que estão aqui que plantaram? Opa, que gostoso, hein? Nós plantamos uma semente de milho, só uma. Agora, cada pé de milho dá uma espiga, ou 2 espigas, ou até mais. Vamos ficar na média, que normalmente são 2 espigas. Então nós vamos ganhar de Isaac. Porque Isaac plantou 1 e colheu 100. Agora nós vamos ganhar de Isaac. Porque nós plantamos 1 e uma espiga de milho tem de 500 grãos a 800 grãos. Se der uma espiga, nós plantamos 1 e vamos colher 500, ou 800, ou 600. Se der 2 espigas, nós plantamos 1 e vamos colher 1000 ou 1600. Agora, o dia que nós distribuímos aqui, terminou o culto, o pastor Isaías veio me mostrar na internet um pé de milho com 10 espigas. A minha fé, eu confesso aos irmãos, a minha fé só chega até 2 espigas. Mas pode ser que alguém tenha fé para 3, para 4, para 7. Já está bom, eu estou contente. Eu continuo orando, Senhor, aumenta a minha fé. Mas a minha já dá para 2, que já dá 1000 ou 1600 grãos. Plantou 1 e colheu 1000. Oh, glória a Deus. Agora, todos podem entrar nessa produtividade? A resposta é sim, podem. Agora, tem que plantar. Primeiro tem que plantar o grão de milho. Se guardar o grão de milho de recordação, vou guardar esse grão de milho. Eu vou deixar esse grão de milho. Eu nem sei, para falar a verdade, onde eu coloquei o meu grão de milho. Aí não vai funcionar. Porém, como diz o profeta, quem creu
na nossa pregação, e a quem se estendeu o braço do Senhor. Porque se a pessoa recebeu o grão de milho e acreditou na pregação e plantou o grão de milho, vai acontecer. Mesmo que ela seja uma pessoa de pouca fé, ela tendo a fé suficiente, que é um pouquinho, para plantar o grão de milho, nem que ela não acredite, mas tenha só aquela fumacinha de fé, para plantar o grão de milho é suficiente. Assim é aquele que ouve esta palavra e se propõe a fazê-lo. Agora, se a pessoa permanecer com o mesmo pensamento, as mesmas palavras, as mesmas ações, as mesmas reações, os mesmos comportamentos, conversando com as mesmas pessoas, aquelas lá do Salmo 1, olha, meus irmãos, a pessoa vai continuar apenas sobrevivendo. Mas Jesus nos prometeu algo superior à sobrevivência. Jesus prometeu algo superior àquele negócio. Como vai, irmão? Eu estou mais ou menos. Mas você está mais ou está menos? Eu estou aí, ó, meio barro, meio tijolo. Jesus em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Agora, irmãos, nós temos aprendido que na vida espiritual, quando não há crescimento, há regressão. E mesmo as pessoas que tiveram um certo crescimento, quando param de crescer, regridem na sua estatura espiritual, a ponto de voltar a ser criança, ou até mesmo um bebê. Eu quero dizer a você com muito respeito, se você quer sair da rotina, daquela vida repetitiva, e entrar num processo de crescimento espiritual, entrar num processo de avançar, é preciso você tomar decisões que você ainda não tomou. É preciso você fazer algo de uma maneira que você nunca fez. E o melhor tempo para fazer isso é hoje. Ou é este tempo em que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para que nós aprendamos os segredos do crescimento espiritual. Não é um segredo que está escondido é um segredo escondido para nós. E nós temos acesso a ele e podemos colocá-lo em prática. Há uma frase, irmãos, que é atribuída ao físico Albert Einstein, que diz: insanidade ou loucura é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Os irmãos vão se lembrar que nós decompomos o segredo do crescimento espiritual em 5 pontos. E nós já vimos 4 deles em mensagens anteriores. Primeiro, a prioridade do crescimento espiritual na vida do crente. Segundo, alguns pontos de observações sobre crescimento espiritual, para que a gente não confundisse algo que parece que é crescimento espiritual, mas não é. Terceiro, uma definição sobre crescimento espiritual. Quarto, o segredo para o crescimento espiritual. E hoje
nós vamos finalizar essa decomposição do segredo do crescimento espiritual olhando para a progressão do crescimento espiritual. No texto que nós lemos, na primeira carta universal de João, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo aponta a progressão do crescimento espiritual em 3 níveis básicos de crescimento. Ele se utiliza de uma analogia com o crescimento humano e físico. Certamente ele estava relembrando as palavras de Jesus, quando Jesus disse: se vocês não entendem de coisas materiais, como vocês vão entender das celestiais ou das espirituais? E João se dirige a 3 grupos de pessoas que, espiritualmente falando, estão em níveis diferentes. Ele não está falando de quantos anos eles têm de idade, ou quanto tempo eles têm de fé. Ele está falando a respeito de como eles cresceram ou não cresceram em relação às suas vidas espirituais. Ele começa no versículo 12, se dirigindo a filhinhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quem são esses filhinhos? De acordo com os estudiosos, a palavra usada aqui significa literalmente uma criança pequena, ou, no plural, crianças pequenas. Esses são aqueles que são novos na fé, aqueles que ainda não são crescidos. E aqui João nos dá claramente o que é preciso para se tornar um filho. Primeiro, no versículo 12, ele diz: os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E no versículo 13, ele diz: escrevo-vos, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Que são os 2 requisitos para alguém ser considerado um filho de Deus. Primeiro, ter os seus pecados perdoados por causa do nome de Jesus. E segundo, conhecer o Pai. Porque é impossível ser um cristão sem ter os seus pecados perdoados e sem conhecer o Pai por meio do seu Filho Jesus. Como eu disse para os irmãos, isso não tem nada a ver com faixa etária, a idade, ou com o tempo que alguém aceitou a Cristo, o tempo de fé. Pode se referir a uma criança de 7 anos, ou a um ancião ou uma anciã de 85 anos, que pelo nome do Senhor Jesus teve os seus pecados perdoados e tem os seus pecados perdoados e conhece o Pai. No entanto, irmãos, nos versículos 13 e 14, o apóstolo usa termos diferentes, abarcando outras 2 categorias, significando outros 2 níveis de crescimento espiritual: jovens e pais. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes
o pai. Como nós vimos, o primeiro nível é como criança. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo crente recebe uma confirmação diretamente do Espírito Santo, com seu Espírito. Como diz em Romanos capítulo 8 e versículo 36, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas depois é preciso passar para o próximo nível de crescimento espiritual, que é a condição de jovens. E no versículo 13 diz: jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. O maligno é Satanás, que anda bramando como leão, procurando a quem destruir, a quem possa tragar. Agora no versículo 14, o apóstolo abre o leque, explicando como os jovens vencem o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque primeiro sois fortes, e segundo, a palavra de Deus está em vós. E por esses dois meios, fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, e a recepção, a internalização da palavra de Deus, vencestes o maligno. Quando nós olhamos para as palavras de Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 14, nós entendemos que os bebês ainda não têm a palavra de Deus habitando fortemente neles. Eles conhecem apenas o básico da palavra de Deus, que o autor aos Hebreus chama de princípios elementares, ou princípios rudimentares, que a Igreja Católica chama de propedêutica, que é aprender a fazer o Pai Nosso, rezar Ave Maria, fazer o sinal da cruz, que é o mínimo que um católico, e outros, outras ladainhas, que é o mínimo que um católico tem que aprender a fazer. Só que o apóstolo Paulo diz que eles precisam do leite racional, e eles podem ser soprados de um lado para outro por todo o vento de doutrina falsa, enfatizando que é preciso sair do estágio de criança. É por isso que quando nós levamos alguém a Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é embasar essa pessoa no conhecimento da palavra de Deus, para que ele não seja confundido com falsos ensinos, e com o conhecimento da palavra de Deus, o leite racional, ele começar a crescer de forma saudável, contínua, equilibrada. Agora, irmãos, um jovem espiritual, independentemente da faixa etária, é alguém forte na palavra de Deus e que venceu o maligno. E ainda que Satanás apareça perante essa pessoa, como a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Esse jovem espiritual, que entendeu o ensino da palavra de Deus, que recepcionou a palavra, que escondeu a palavra no seu coração, e que se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder, então esse jovem espiritual não é mais vítima de falsos ensinos ou da mentira do maligno. Agora, irmãos, isso não tem nada a ver com o tempo que a pessoa está na igreja. Eu conheci um irmão
que já está com Cristo, esse irmão, ele já tinha uns 40 anos de crente. Mas ele teve um sonho de encontrar um tesouro perdido. Ou você já me deu sinal aí, né? Quando os irmãos estiverem pregando aqui, que escutar. Tum. Ele teve um sonho, irmãos, de encontrar um tesouro perdido. E depois, Satanás mandou um emissário para ele fazer um pacto com o diabo, para achar esse tesouro. Mais de 40 anos de crente. E irmãos, não é que ele foi fazer o pacto para achar esse tesouro perdido? A palavra de Deus diz que esse jovem espiritual, ele se fortaleceu na palavra de Deus e venceu o maligno. Ele não é mais vítima do engano de Satanás. Agora, o último nível, irmãos, de crescimento espiritual é como pais. E o apóstolo João descreve esse crescimento em um nível mais profundo, porque ele diz: eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. É um nível mais alto de maturidade espiritual. Obviamente, não é o último nível, porque não existe limites para crescer em Cristo. Não existe limites, mas é um nível mais alto. E eu quero colocar para os irmãos pelo menos 4 coisas que os pais fazem. A primeira é que os pais ensinam as verdades espirituais, não só com palavras, não só pelo que dizem, mas ensinam com o exemplo. Porque os filhos, sejam os filhos naturais ou os filhos espirituais, eles aprendem primeiro pelo exemplo e depois pelo que eles ouvem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, quando ele disse aos crentes da igreja de Corinto, ainda que eles tivessem 10.000 professores, eles não teriam, contudo, muitos pais. Porque ele diz: porque eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O exemplo, irmãos, ele é mais didático. O exemplo ensina mais, é um ensino eficaz. A ponto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que na igreja, Deus levanta pais espirituais e mães espirituais. Pessoas que são pessoas confiáveis, pessoas discretas, pessoas que sabem guardar segredo, pessoas que têm uma palavra da parte de Deus. Uma pessoa que pode ser o nosso amigo íntimo, pode ser o nosso companheiro, conselheiro. Alguém com a qual nós podemos desenvolver uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais ampla. Pais
espirituais não expõem os seus filhos na fé de forma humilhante, nem em particular, nem em público. Corrige com firmeza, corrige, mas não expõe. Eles têm discernimento. Ele faz a correção, mas faz uma correção que não deixa o corrigido irritado. Em segundo lugar, os pais são provedores. Como eu já falei para os irmãos aqui algumas vezes, eu venho de uma família pobre, abaixo da linha da pobreza. Dizem que quando eu nasci, eu fiquei com a boca aberta, porque minha mãe teve vontade de tomar sorvete durante a gravidez e não tomou sorvete. Conta a lenda que eu só fechei a boca depois que colocaram um sorvete na minha boca. Porém, irmãos, meus pais sempre cuidaram das minhas necessidades. Eu nunca passei fome. Eu nunca fiquei sem abrigo ou na rua. Meus pais sempre atenderam às minhas necessidades. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos servindo os nossos irmãos e irmãs, suprir as suas necessidades faz parte da nossa obrigação. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, pais amam, mesmo em tempos de disciplina. Como eu falei para os irmãos, que minha mãe me guiava com os olhos. Só uma olhada assim, eu já sabia do que se tratava. Porque mesmo com a disciplina, o pai está amando. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. De maneira tal, irmãos, que aqueles que são mais maduros espiritualmente devem mostrar amor para com os fracos, devem suportar os fracos, mesmo que isso signifique dizer o que precisa ser dito. Então, os pais amam. Em quarto lugar, irmãos, os pais querem que os seus filhos cresçam espiritualmente mais do que eles. Não se realizarem nos filhos, obviamente, mas por causa do amor, a causa do evangelho, eles cumprem a palavra e eles fazem o que podem e o que não podem para que os seus filhos cresçam espiritualmente mais do que eles. Há um texto em Deuteronômio capítulo 30 e versículo 5 que diz: o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Eu quero finalizar dizendo: se você assumir a responsabilidade de ser um pai ou uma mãe espiritual,
as pessoas que se conectarem a você, o farão para que elas possam realizar coisas maiores. E se Deus coloca pessoas para serem instruídas por nós, seja na pregação do Evangelho, no aconselhamento, a nossa meta tem que ser que essas pessoas superem a nós mesmos, que essas pessoas sejam mais usadas por Deus, que essas pessoas alcancem um patamar de santidade, de comunhão com Deus, maior do que nós. Os pais devem desejar, devem querer que os seus filhos cresçam espiritualmente mais do que eles. Qual o problema de um irmão pregar aqui melhor do que eu? Qual o problema de um irmão ser mais usado em dons espirituais mais do que eu, ou mais do que outro pastor da igreja? Nenhum problema. Agora, irmãos, nós temos referências na palavra de Deus a esse respeito. E o próprio Cristo, ele foi muito taxativo quando disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Glória a Deus! Há um galardão, há uma recompensa para aqueles que exercerem este papel de pai espiritual, porque tem gente que quer ficar só na juventude. Eu quero ficar na juventude, eu quero só ser forte, eu quero só vencer o diabo. Isso é pouco. Deus espera que eu e você saiamos da juventude e partamos para ser pais e mães espirituais. Gerar filhos espirituais é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Eu termino com uma pergunta: como está a sua progressão espiritual? Você está no grupo de filhinhos? Ou você está no grupo de jovens? Ou você já foi para o grupo de pais e mães espirituais? O convite do Espírito Santo nesta noite é para que nós possamos ir para o grupo de pais e mães espirituais. Você tem que ter responsabilidade sobre alguém. A Bíblia diz que ninguém vive para si mesmo. É muito confortável, é muito bom ser um jovem fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus habita e estamos só vencendo o maligno. Mas isso é pouco. Aleluia. E se ninguém nunca falou para você que isso é pouco, hoje o Espírito Santo nos diz isso de uma maneira muito clara. Você tem que saber quem são os seus filhos espirituais. Ó Senhor, eu procurei transmitir esta palavra dentro das minhas limitações, mas com a máxima fidelidade ao que o Senhor propôs no meu coração, dentro deste projeto tão maravilhoso que o Espírito Santo está realizando na terra, e especialmente aqui em nossa igreja, para nos levar à estatura de varão perfeito e a esta posição, Senhor, de pai e mãe. Ajuda-nos, dá-nos clareza espiritual, discernimento, e dá-nos, Senhor,
a forma para que nós possamos combater o inimigo, para que ele não tire essa palavra do nosso coração. Dá-nos as estratégias, dá-nos, Senhor, as habilidades, para que nós usemos as armas espirituais de combate, armas de ataque e armas de defesa, mas que a palavra não saia dos nossos corações, e ela seja essa palavra que vai frutificar e produzir 30, 60, 100, 500, 1000, 1600. Dá-nos essa habilidade. Nós queremos sair daqui assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Oh, glória a Deus. Aleluia. A chance de crescer. Glória a Deus. As montanhas. Oh, aleluia. O Espírito maravilhoso, Espírito Santo. Oh, aleluia. Minhas provações não são maiores que meus. Oh, aleluia. Não vão me impedir de caminhar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer.